Bom, então nós estamos aqui na seção 4.1, números binomiais, do livro de análise combinatória e probabilidade, do professor Augusto César de Oliveira Morgado e outros autores. Neste vídeo eu vou resolver a questão de número 15. Prove, por indução, o teorema das linhas. O teorema das linhas diz o seguinte, a soma dos números binomiais da linha n do triângulo aritmético, ou triângulo de Pascal, é igual a 2 elevado a n, n pertencente ao conjunto dos números naturais, né? Ou seja, o número binomial de ordem n classe 0, mais o número binomial de ordem n classe 1, mais o número binomial de ordem n classe 2, e assim por diante, até o último termo, né, que é o número binomial de ordem n classe n, é igual a 2 elevado a n. A questão pede que a gente faça a demonstração por indução. Então vamos ver como que é o método de demonstração por indução. Então vou colocar assim, seja P de n uma proposição que associa cada número natural n maior igual a n0, n0 pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, vou colocar aqui n0 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, nós temos que seguir aqui dois passos. O primeiro passo, ele é conhecido como passo base. Vou colocar aqui passo base, que consiste no seguinte, nós verificarmos se P de n0 é verdadeira. Ou seja, n0 é o menor número do conjunto a qual nós estamos nos referindo aqui, né? Que no caso é o conjunto dos números naturais. É o menor elemento do conjunto dos números naturais, que nós vamos considerar aqui o 1. Então, o caso base é verificar se P de 1 é verdadeira. E o que significa esse 1 aqui no nosso contexto, no contexto da nossa questão, né? Esse 1 representa a linha 1, lá do teorema do triângulo de Pascal. E a linha 1 tem dois elementos, né? Porque começa na linha 0. Então, a linha 0 começa com o número 1, a linha 1 você tem 1 e 1. Então, nós temos que verificar se a soma desses dois elementos da linha 1 é igual a 2 elevado a n, que no caso aqui 2 elevado a 1. Eu já vou colocar aqui, já vou fazer essa afirmação, P de 1 é verdadeira. E vou justificar logo em seguida aqui. Vou colocar assim, pois... Bom, do lado esquerdo aqui da igualdade, nós vamos ter a soma de dois números binomiais de ordem 1, classe 0, ou seja, eu estou na linha 1, coluna 0, mais o outro número binomial, eu estou na linha 1 e na coluna 1. São os dois elementos da linha 1 lá do triângulo de Pascal. Essa soma aqui é igual a 2, né? Esse número binomial de ordem 1, classe 0 dá 1 e aqui também dá 1. Então, 1 mais 1, 2. Agora eu tenho que verificar se esse resultado é o mesmo aqui do lado direito dessa igualdade. Olha, 2 elevado a 1, a primeira potência também é igual a 2. Então, olha, nós verificamos que esse primeiro passo aqui é verdadeiro. Ok, agora vamos para o segundo passo, que é conhecido como passo indutivo.
passo indutivo consiste em verificar essa implicação aqui, ó. Se P de N implica P de N mais 1. E o que é essa? Qual que é a definição de uma implicação lógica, né? Deixa eu colocar mais para cá aqui, ó, só para definir o que vem a ser uma implicação lógica. Quando é que uma proposição P implica uma proposição Q? Qual que é a definição? A definição é a seguinte, ó. Uma proposição P implica uma proposição Q se Q for verdadeira sempre que P for verdade. Dizendo de outra maneira, se partirmos do princípio que a proposição P, chamada de antecedente, for verdadeira, a proposição Q será necessariamente verdadeira. Se isso ocorrer, essa relação aqui trata-se de uma implicação lógica. Uma terceira maneira de dizer isso, que eu gosto mais, é a seguinte, ó. Isso aqui vai ser uma implicação lógica, isso aqui vai ser verdade, se a verdade da proposição P, se a verdade da proposição antecedente garantir necessariamente a verdade da proposição Q. Então, ó, nosso problema aqui é verificar se essa relação aqui é, de fato, uma implicação. Então, o que é que nós temos que fazer? Verificar se a verdade da proposição antecedente, partindo do princípio que a proposição antecedente seja verdadeira, a gente possa garantir necessariamente que a proposição consequente também é verdade. No nosso contexto aqui, é verificar o seguinte: N é uma linha lá do triângulo de Pascal. Então, se eu pegar uma linha qualquer, um N qualquer, e partir do princípio que essa nossa proposição aqui é verdadeira para essa linha, ela será verdade também para a linha de baixo, a linha N mais 1. Se conseguirmos provar que a proposição é verdadeira para uma linha qualquer e necessariamente é verdade para a linha de baixo, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui verdadeira. Segundo passo, verdadeiro. Nós não sabemos ainda, tá? Só para mostrar uma coisa. Se isso aqui for verdade, e nós já mostramos que a primeira também é verdade, o que vai acontecer? Se é verdade para a linha 1, então vai ser verdade para a linha de baixo. Isso aqui sendo verdadeira, né? Então vai ser verdade para a linha 2. Ó, mas se a proposição é verdadeira para a linha 2, vai ser verdadeira para a linha de baixo, para a linha 3. E aí por diante, para a linha 4, para a linha 5, para a linha 6, ou seja, para todas as linhas lá do triângulo de Pascal. Aí nós deduzimos que é verdadeira para todo N pertencente ao conjunto dos números naturais. Essa é a lógica da demonstração por indução. Então, qual que é o nosso BO aqui, né? Qual que é o nosso problema? É verificar se de fato nós temos aqui uma implicação lógica. Tá? Então vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui com efeito. Eu vou colocar aqui a nossa hipótese. Qual que é a nossa hipótese? Nós vamos partir do princípio que a proposição P de N é verdadeira. Qual que é a nossa proposição P de N? Qual que é a nossa proposição? Essa aqui, ó. Essa é a nossa hipótese. Essa é a nossa hipótese. Nós vamos considerar isso aqui como sendo verdade. E a nossa tese? O que é que nós estamos querendo mostrar? Nossa tese é que P de N mais 1, que é essa proposição aqui, ó. Deixa eu colocar aqui N mais 1 em todos aqui. N mais 1. Deixa
Deixa eu copiar aqui. Aqui n mais 1. Aqui n mais 1. Aqui n mais 1. E faltou mais uma aqui, né? Porque aqui tem que ir, aqui é n mais 1. Então aqui tem que ir até n mais 1 também. Então mais... Aqui é n mais 1. Aqui é n mais 1. E aqui 2 elevado a n mais 1. Essa é a nossa tese. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar essa linha aqui, linha N. E debaixo dessa linha N eu vou colocar a linha de baixo, que é a linha N mais 1, que é essa aqui, ó. Ok. Só vou ajeitar aqui, colocar debaixo, um debaixo do outro certinho. Vou te mostrar uma coisa aqui, que nós vamos usar aqui a relação de Stiefel, tá? Deixa eu pôr aqui um debaixo do outro certinho, para ficar mais fácil de ver. Aqui, vou dar isso mais para cá. Isso aqui, beleza. Tá? Ó, a relação de Stiefel diz o seguinte, ó, se você pegar um número binomial qualquer, lá no triângulo aritmético, no triângulo de Pascal, ele vai ser igual à soma desses dois termos aqui de cima, esses dois termos consecutivos aqui. É o termo que está na coluna de cima, ou na linha de cima, né, e na mesma coluna. Esses dois termos aqui. Esse termo e o anterior a ele, na coluna anterior. Tá? Deixa eu pegar aqui o triângulo de Pascal. Deixa eu pegar aqui um rascunho aqui. Eu coloquei. Qualquer elemento que você pegar aqui no triângulo de Pascal, por exemplo, esse 10, ele vai ser a soma desses dois elementos aqui, ó, o que está acima dele, né, na linha de cima, e do lado esquerdo aqui, na coluna anterior. Né? Ou então você pode pensar assim, ó, dois números consecutivos de uma mesma linha, a soma deles vai ser esse elemento aqui que está abaixo dessa segunda parcela aqui, né? De uma forma geral, ó, olha aqui esses quadradinhos, né? Se eu pegar um número qualquer aqui, né, esse número aqui, ele vai ser igual à soma desses dois aqui de cima. Então, de uma forma geral, vamos colocar aqui esse termo aqui, olha, vamos colocar esse número aqui, é um número binomial qualquer. Então, vou colocar a linha N, ele está na linha N e na coluna P. Ele vai ser igual a esse aqui de cima, ó, esse número aqui de cima, esse número binomial aqui de cima, está na mesma coluna, coluna P, e na linha anterior. Então, é N menos 1. Mas esse aqui que está à esquerda, veja que está na mesma linha desse aqui, vai estar na linha N menos 1, vou colocar aqui N menos 1, e na coluna anterior. Então, se aqui é a coluna P, essa aqui é a coluna P menos 1. Então, fica assim, ó. Deixa eu colocar esse aqui de baixo. Olha lá. É isso? Vou colocar aqui, ó, relação de Stiefel. Então, como é que fica a relação de Stiefel? Você pega um número binomial qualquer, né, de ordem n, classe P, ele vai ser igual ao número binomial que está acima dele, na mesma coluna, coluna P, na linha anterior, então n menos 1, mais o elemento que está do lado desse aqui, na mesma linha e à esquerda dele. Então, está na mesma linha n menos 1 e na coluna, menos 1 e na coluna anterior, P menos 1. Essa é a relação de Stiefel que eu vou aplicar aqui
no nosso problema, tá? Na nossa demonstração. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Esse termo aqui, olha, esse número binomial, é igual ao de cima. Tá? Veja que estão na coluna 0. Coluna 0 é tudo 1, né? Ou você pode perceber aqui que o número binomial, quando a classe é 0, o resultado aqui vai dar 1. Então, vou substituir esse primeiro aqui por esse aqui. Não altera, né? Vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Então, esse que eu coloquei aqui é esse aqui. Agora, esse aqui eu vou substituir por esses dois aqui, por essa soma aqui, de acordo lá com a relação de Stiefel, né? Esse aqui, olha lá, coluna 1, vai ser esse aqui que está na mesma coluna e o do lado dele. Né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó. Vou diminuir o espaço aqui. Então, deu para perceber, né? Esses dois aqui, ó, é igual a esse. Aí eu vou fazer com todos agora. Esse aqui está na coluna 2, ó. Vou substituir por esses dois aqui, de acordo com a relação de Stiefel que eu estou aplicando aqui. Olha lá. Vamos diminuir aqui o espaço. Ok. E assim por diante, né? Mais, colocar aqui pontinho, 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 mais. Esse aqui, olha, eu vou substituir por esse, mais o anterior a ele. Qual que é o anterior a ele? Deixa eu colocar aqui. Vai ser o número binomial de ordem n, né? Está na mesma linha n, na coluna anterior. Se a coluna aqui é n, a coluna anterior é n menos 1. Mais esse aqui. Mais esse. Ok, então esses dois aqui, olha, substituir por esse. Tá? Mais esse aqui, eu vou substituir por esse que está acima dele, não tem nada aqui, né? Então vale 0, é 0 mais esse aqui. Então vai dar só esse aqui mesmo, né? Então tá aí, ó. Fiz todas as substituições. Agora olha só. Então observe aqui, quando eu pegar cada dois aqui, olha, eles são iguais, né? Eu vou ter aqui o número binomial de ordem n classe 0 duas vezes. O número binomial de ordem n classe 1 duas vezes. O número binomial de ordem n classe 2 duas vezes, até o último lá. Número binomial de ordem n classe n duas vezes. Então, vai ser 2 vezes número binomial de ordem n classe 0, 2 vezes o número binomial de ordem n classe 1 e aí por diante. Então já vou colocar o 2 em evidência, né? Então vai ficar assim, ó, 2 que multiplica. Então 2 vezes o número binomial de ordem n classe 0 mais 2 vezes o número binomial de ordem n classe 1 e aí por diante, né? Mais, vou aqui pontinho, 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 mais 2 vezes o número binomial de ordem n classe n. E agora eu tenho 2 vezes. Agora esse resultado aqui entre colchete, ó, essa soma aqui, é exatamente a nossa hipótese. Olha lá. Essa soma entre colchete eu posso substituir por 2 elevado a n, né? Porque a nossa hipótese aqui, isso aqui é verdade, né? Então vai ficar 2 vezes 2 e 2 vezes 2 elevado a n. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a n mais 1.
Olha, então nós acabamos de mostrar, né? Veja bem, nós partimos todas essas relações aqui, olha, eu parti de proposições verdadeiras, né? Tudo aqui é verdade, isso é verdade, aqui é verdade, né? Devido à relação de Stiefel. Coloquei o 2 em evidência, isso aqui é verdade. E por último, né, essa soma aqui entre colchete é verdade devido à nossa hipótese. Agora, o que nós podemos deduzir? Veja bem, que é a lógica aqui da demonstração por indução. Então, olha, se eu pegar uma linha qualquer lá do triângulo de Pascal, a nossa proposição é verdadeira, tá? E nós acabamos de provar que ela vai ser verdadeira para a linha de baixo. Então, como ela é verdadeira para a linha 1, que nós já provamos aqui, então ela vai ser verdadeira para a linha 2, se é verdade para a linha 2, é verdade para a linha 3, e aí por diante. Ela vai ser verdade para todo n pertencente aos naturais. Então é a nossa conclusão aqui, a nossa dedução. Ó. Deduzimos, então, que P de n, que é a nossa proposição, é verdadeira para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Ok? Então com isso nós concluímos a nossa demonstração, né, que era demonstrar esse teorema conhecido como o teorema das linhas. Ok? Então tá bom, eu fico por aqui. Um abraço e até mais.